Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar os principais críticas à tese do Jesus romano. É um compacto dos principais argumentos, uma versão mais completa dessa apresentação. Vocês podem ver na live que eu fiz no canal do Wesley, do Telegumina, que está aqui no link logo abaixo. Bom, a tese principal vem do Multiversal Flaviana, canal do YouTube, e que eles tomam como base esse livro do Joseph Atwill, que ele é um teólogo americano, publicou esse livro em 2005, e basicamente a tese dele é que Jesus e o Novo Testamento é uma criação da aristocracia romana. Todo o texto foi uma invenção, e vários personagens ali são personagens fictícios, incluindo Jesus, Paulo e tantos outros. Primeiro problema desta tese é a inversão do contexto social. Eu vou usar como referência os livros do Wayne Mix, do Paul Sampley, do Gerd Thiessen, do John Stonebow. As cartas de Paulo, né, em Efésios 6,5, ele está se dirigindo a escravos. Por quê? Porque os escravos estão entre os principais cristãos. Existem cristãos que são escravos. E isso já revela que o cristianismo ele começa nas camadas mais baixas. O Benimix mostra que muitos dos primeiros cristãos eles pertenciam às camadas mais baixas. O Celso, no livro Contra os Cristãos, que o Orígenes vai rebater no Contra Celso, né? O Celso diz que entre os cristãos encontram-se fabricantes de lã, sapateiros, trabalhadores em lavanderia e a maioria iletrados e camponeses desprezíveis. Orígenes ele não contesta esse argumento. E ele cita a Escritura, onde Paulo diz que Deus escolheu o que era mais tolo, o mais fraco, o que é mais baixo e desprezível. Então revela que o cristianismo começou de baixo. O cristianismo não começou de cima e foi se propagando para baixo, como é essa proposta de que isso seria uma criação da aristocracia romana. Apesar disso, o Wayne Mix ele destaca que alguns membros do cristianismo primitivo pertenciam às camadas mais ricas e financiavam o movimento. Ele dá o exemplo do Gaio, ele dá exemplo do arquissinagogos, líder da sinagoga Crispo, que tinha grande prestígio na comunidade judaica. É o exemplo de Erasto, que é citado aí em Atos, em Romanos, que nós encontramos a inscrição de Erasto, onde se diz que ele, de fato, ele é administrador, seria uma espécie de prefeito ali da cidade. Então, todas essas pessoas, elas confirmam a exceção. Toda regra tem exceção. Então, eles são essa exceção, porque a grande maioria é das camadas mais baixas. As primeiras reuniões da igreja cristã, elas envolviam pessoas que trabalhavam com artesãos, fabricantes de tenda, como Paulo, ele é apresentado como fabricante de tenda, Prisca e Áquila também. Muitas das reuniões dos cristãos, elas podiam ser justificadas porque se tratavam de reuniões profissionais. Então, isso dá uma certa tranquilidade a eles para se reunirem. Então, encontram-se construtores, carpinteiros, tecelões. Segundo problema dessa tese é o escândalo da cruz. Ou seja, se é para criar uma história inventada, como é que você vai criar uma história em que o herói da história é ridicularizado, humilhado e morre numa cruz? Ninguém vai querer assimilar essa história facilmente. Essa aqui é uma grafite que foi encontrada aqui em Roma e mostra aqui um personagem crucificado na figura de um asno. Os judeus eram representados como asno. Então seria um judeu crucificado. É uma referência, possivelmente, a Jesus crucificado. É a mais antiga referência que nós temos de Jesus crucificado. E está numa espécie de uma zombaria, ou seja, é um romano, uma pessoa da classe baixa, né, porque está fazendo uma pichação aqui, e ele está zombando de Jesus.
Então, a ideia de que a cruz é um sinal de honra para os romanos não faz o menor sentido. Esse argumento foi colocado pela Multiversal. Não faz o menor sentido. A cruz é um símbolo de desonra, tanto para judeus quanto para romanos. Aqui é uma outra referência, né, que durante aqui a revolta de Judas o Galileu, Roma interviu lá na região, em Jerusalém, ali na Palestina, né, e levou à morte de 2.000 judeus. Então isso foi logo depois da morte de Herodes, altura aí mais ou menos de 4 a.C., nessa época, e esse massacre teria ocorrido em 6 depois de Cristo. Isso é na época mais ou menos que Jesus está nascendo, né? Então Jesus ainda era bem jovem, ele deve ter sentido o impacto disso. 2.000 judeus sendo crucificados. Então a cruz era um escândalo para os judeus. Aqui é o massacre que houve com Espartacus, também morreram 6.000 escravos, foram crucificados ao longo da Via Ápia, ou seja, não há nada de honra nisso. E aqui é o próprio Cícero falando. O próprio nome da cruz não deve ser não apenas removido do corpo dos cidadãos romanos, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Por quê? Porque é uma infâmia. Isso Cícero falando a perspectiva de Roma com relação à cruz. Roma adorava a cruz? Absolutamente não. Cruz era um símbolo de infâmia. Outro documento que depõe contra a tese, né, são os documentos que a gente tem do século I, que provam que existe ali um movimento de cristão no século I. Então não tem como ser uma criação da aristocracia romana do século II. Que documentos são esses? Bom, nós temos o Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, capítulo 18, que você tem um trecho em que, de fato, algumas partes foram interpoladas, que é o que aparece em vermelho aqui. Mas existe um núcleo que é verdadeiro. Se você ler só as partes pretas, elas fazem sentido. E nós temos outros manuscritos só com as partes pretas. Então, são manuscritos mais tardios, mas eles sugerem que essas partes vermelhas foram inseridas no texto, mas que tem um núcleo. E nesse núcleo, Josefo fala que esse judeu que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos e condenado à cruz. E fala de Jesus. Então é Jesus crucificado sobre Pôncio Pilatos. E fala da tribo dos cristãos. Então é uma referência a Jesus do século I. Justino tem um diálogo com Trífon. Trífon é um judeu. E judeu, o Trífone não está aceitando Jesus como sendo Messias, mas ele aceita que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Ele diz assim, mas se Cristo foi tão vergonhosamente crucificado, isso nós não temos dúvida. Trífon falando. Ele reconhece a historicidade desse personagem Jesus. O que ele questiona é que ele não é o Messias. Outros documentos, Inácio de Antioquia, também começo do século II, faz referência a um Jesus que nasceu, que foi verdadeiramente crucificado, verdadeiramente morreu. Então é um personagem histórico. Policarpo de Esmirna, que era amigo de Inácio, porque todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne não é fantasma, não é uma mitologia, é um personagem que veio. Clemente, bispo de Roma, também Jesus descendeu, Nosso Senhor segundo a carne, personagem histórico. Didaque, anos 60, 90, século I. Nós te agradecemos, Pai Nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Jesus. Então, é um personagem histórico. E, principalmente, o argumento principal, você pega um crítico como Celso, já falei dele aqui, o Celso, crítico do cristianismo. Ele escreveu um livro contra os cristãos. Ele faz ali uma série de críticas e acusações contra Jesus. Em nenhum momento ele questiona que Jesus não existiu. Veja, ele está escrevendo ali em 160.
o Celso. Orígenes, 80 anos depois, 240. Mas o texto original do Celso é de 160. E ali, nessa época, ele coletou informações de Jesus que circulavam. Você acha que se tivesse sido tudo isso inventado, não ia circular a ideia, olha, isso aqui é uma invenção de Roma? Ninguém ia falar nisso. Todo mundo ia aceitar aquele texto como historicamente válido, ninguém ia questionar. Então, parte do princípio que as pessoas da época eram, assim, tolas, né? Que elas iam encampar isso sem maiores questionamentos. Outra questão, a multiversal fala da herança dos judeus, né? Que Jesus não seria judeu. Bom, nós temos depoimentos, pesquisas arqueológicas que mostram que na Galileia, na época de Jesus, há várias cerâmicas e restos de comida que não tem porco, que provam que a região era povoada por judeus. Não há mais dúvida sobre isso. Historicamente, nós temos que Aristóbulo, em 100 a.C., ele conquistou toda aquela região da Galileia pelos judeus e unificou com a Judéia. Então, desde 100 a.C., aquela região já era da Judéia povoada por judeus. Elgar Thyssen, né, ele falando, não resta nenhuma dúvida de que na época de Jesus a Galileia era uma região com matiz judeu. Perder isso em perspectiva é você criar um Jesus histórico totalmente estereotipado. Outro argumento é que você pega aquelas cidades que foram mais helenizadas, né, Séforis e Tiberíades, consta que Jesus não foi lá, não pregou por lá, ele ficou na Galileia. Quer dizer, o contato que ele teria, então, com os não-judeus seria em Séforis e em Tiberíades, mas ele não foi para lá. Ele ficou na Galileia, onde ainda é totalmente povoado por judeu. Essa tese da Jesus não judeu, ele foi levantado aí na época da nacional socialismo lá da Alemanha, certo? E o Gerd Thyssen comenta assim, que num pleno auge do antissemitismo, né, para negar que Jesus era judeu, Jesus seria ariano, né? Então, Gerd Thyssen, ele conclui, Jesus só pode ser entendido apropriadamente como um judeu dentro do seu contexto, que é do judaísmo do segundo templo. Então, não há razões para afirmar que um judeu galileu como Jesus não era judaico. Pelo contrário, o judeu Jesus é um ponto de partida tão firme quanto se pode desejar para qualquer investigação sobre Jesus histórico. Isso é o James Dunn. Outros autores, né? James Dunn, Gerd Thyssen, John Mayer, David Flusser. Todos destacam o papel do judaísmo dentro das origens do cristianismo. Imaginar que essa origem não foi no judaísmo, foi na aristocracia romana, não tem fundamento na historiografia. Outro ponto, martírio dos cristãos. Como explicar o martírio dos cristãos se tudo teria sido uma invenção? O martírio dos cristãos, existem autores, né, como a Cândida Moss, que ela publicou um livro dizendo que não houve martírio dos cristãos. Mas o fato é que você tem os principais autores de Império Romano, né, cita aqui Greg Wolf, ele cita que não há dúvida, e principalmente depois de Décio e Diocleciano, existe uma perseguição sistemática contra os cristãos. O Décio está mais ou menos aí em 250, Diocleciano no ano 300. A partir daí, há uma perseguição sistemática. Antes, é mais esporádica, mas também houve perseguição, mas mais organizada só depois de Décio. Esse livro, A Águia e a Cruz, fala sobre essas perseguições. Aqui cita os Anais de Tácito, 1544, historiador romano, que ele fala de perseguição aos cristãos na época de Nero. E aqui Tertuliano, Apologia, capítulo 5, onde ele chega, inclusive, a consultar os vossos anais e verificareis que Nero foi o primeiro que se serviu do gládio imperial contra a nossa seita. Então, ele dá a entender que, se você procurar nos arquivos romanos, você vai encontrar lá documentos que provem essa perseguição.
Não foi encontrada nenhuma lei que tornasse o cristianismo ilícito nessa época do Nero. E Plínio, quando escreve ali por volta de 120, ele pergunta a Trajano se o procedimento que ele está adotando com os cristãos é correto ou não. Então sugere que não tenha nenhuma lei ativa ali. Tá? Trajano responde, não é para perseguir os cristãos, mas se eles forem apresentados como causadores de tumulto, é para ser executado. E, por fim, uma resposta que o próprio Richard Carrier deu ao livro do Joseph Atwill. Ele diz, esse absurdo está se referindo ao livro do Joseph Atwill, de que todo o Novo Testamento foi escrito por Flávio Josefo. Ele diz, esse absurdo pseudo-histórico já tem mais de um século. Tem sido proposto pela primeira vez, de uma forma um tanto diferente, por Bruno Bauer, em Cristo e os Césares, no século XIX. Ele foi renovado uma dúzia de vezes desde então. Atwill é simplesmente a mais recente interação, é muito parecido com o Código da Vinci, tá? Onde ele procura todos os tipos de falácias e comparações múltiplas e vê conspirações em todas elas, através de inevitáveis coincidências. Então ele pega, José falou de uma pomba, tem uma pomba no Evangelho, opa, está aqui a prova de que são combinações muito sutis, combinações muito sutis. Tudo confirma sua tese, nada poderia falhar. Então ele lista aqui os argumentos. Por exemplo, a aristocracia romana não era nem de longe tão inteligente quanto o Átilo exige. Eles não teriam essa criatividade toda para criar tudo isso. Pacificar os judeus não teria sido possível com o culto que eliminasse a lei judaica e aceitasse os gentios como iguais. Por quê? Porque o cristianismo na Palestina foi praticamente um fracasso. Depois que Tiago, irmão de Jesus, foi morto, em 66, por aí, praticamente o movimento se esvaziou. Ele não prosperou. O que prosperou no cristianismo foi a diáspora, foi nas áreas helenizadas. Então, e nessas áreas, Roma tinha o controle, não haveria, os judeus não causavam problema nessas áreas helenizadas. Outra questão, Roma, para resolver os seus problemas, ele recorria à guerra. Por que ele ia inventar uma história para aquela área? Ele fez isso, por acaso, em outra área? Há algum paralelo sobre isso? Por que ele ia inventar ali isso? Bom, então, conclusão, temos a inversão do contexto social, ou seja, normalmente se tem que o cristianismo começa de baixo para cima, e essa proposta propõe começar de cima para baixo, que já inverte a coisa. E escândalo da cruz, alegar que a cruz era uma honra para os romanos não faz o menor sentido. Nós temos os documentos do século I, de pessoas que falam de Jesus ou de cristãos, já no século I, e como então que isso é criação do século II? Herança dos judeus, ou seja, Jesus nasceu dentro do judaísmo. Ele não nasceu da aristocracia romana, ele nasceu dentro do judaísmo, não tem como sair disso. E o martírio dos cristãos. Quer dizer, as pessoas não iam entregar sua vida para uma história inventada. Então é isso. Muito obrigado, então.